Olá, eu sou a Karina, sou astróloga e psicóloga e neste vídeo eu vou finalizar essa sequência de fala sobre os 4 temperamentos, fechando com o temperamento melancólico, que é esse temperamento tão especial, né? Tão profundo, tão intenso também, que nós todos temos em alguma medida, né? Claro que pode não ser o temperamento através do qual você se identifica, mas ainda assim, essa presença está ali dentro de você, né? Todos somos uma mistura dos 4, com a prevalência de um ou 2 deles no nosso funcionamento cotidiano. E lembrando sempre, né, que essa conversa sobre os temperamentos, ela é muito especial, porque quando a gente se debruça sobre ela, começa a considerar essa questão sob uma perspectiva de mais integralidade, a gente começa a se conectar no nível subjetivo com a natureza. Porque os 4 temperamentos, como eu falei nos vídeos anteriores, eles estão relacionados, eles foram caracterizados a partir da observação da natureza. Então o temperamento melancólico, ele é um temperamento relacionado ao elemento terra, ele é um temperamento relacionado ao outono, a este momento, né, que começa nos ciclos das estações do ano, esse período de mais repouso. Não é o repouso profundo que seria o inverno, mas né, esse momento onde começa-se um movimento de ir se voltando mais para dentro. Então, só de pensar nessa questão da estação do ano, né, a gente já consegue fazer várias conexões, ainda que nós estamos aqui no hemisfério sul e a gente não tenha uma caracterização muito definida entre as 4 estações, a gente consegue perceber uma diferença, né? Quando a gente entra no outono, isso tem mudado com todas essas modificações, né, que a gente está vivendo, mas a gente ainda consegue perceber que muda a temperatura do vento, não é? Muda a quantidade do vento, as plantas começam a ficar diferentes, algumas mais do que outras, né? Mas elas começam a perder as folhas. Uma variedade de plantas, né? E outras coisas que vão acontecendo também, se a gente parar para observar, a gente vai ver. Então é um processo, é um momento, na verdade, que tem a ver com o início de uma renovação, e uma renovação que vai vir através de uma introspecção, no sentido de se voltar para dentro, não no sentido de ser muito egotista ou egoísta, né? Porque o Jung, por exemplo, ele usa o termo da introspecção relacionado a essa característica, né? A pessoa que é muito autocentrada, que percebe pouco o ambiente. E quando eu estou falando da introspecção neste caso, não é bem isso. É de você começar a olhar para dentro de você para buscar uma conexão mais satisfatória com o que está fora, né? Então, o temperamento melancólico, ele é um temperamento que traz essa característica de mais profundidade. São pessoas que tem, né, essa presença forte do melancólico, do elemento terra no seu funcionamento. Então são pessoas que tendem a ser muito analíticas, né? Embora elas possam ter essa característica mais tímida, mais quieta, de mais observador do que mais agente. Se a gente parar para observar, o elemento terra, que caracteriza esse temperamento, ele tem essa qualidade, né? Ele é mais paradinho. Tem momentos que ele se movimenta, mas ele é mais estável, ele é mais sólido. E isso pode também significar estabilidade, capacidade de você sustentar
os seus objetivos, os seus planos, os seus projetos, como também pode significar uma tendência ao apego. Excesso de estabilidade, excesso de rigidez, excesso de medo pela mudança, pelo novo, provoca uma condição de apego, né, onde a gente se agarra de um jeito exagerado às condições que existem, porque há uma grande insegurança muito grande. E esse medo que provém dessa insegurança do novo pode ser também um dos sentimentos muito presentes nos temperamentos melancólicos, né? Porque a pessoa, exatamente por ela ser muito analítica e observar bastante as coisas que estão acontecendo, e se observar, ela acaba ficando às vezes muito receosa, porque ela sabe da potencialidade das coisas, né? Da intensidade, ela tá vendo como as coisas acontecem, né? E ela começa a ter uma consciência de que tem certas coisas também que a gente não controla, né? Que a gente não quer que aconteça, mas vão acontecer porque é assim que funciona. Por conta dessa capacidade de observação, elas percebem. E aí, se não cuidar, se não observar, se não integrar, organizar essa percepção, a pessoa pode ficar com muito medo, pode ficar muito paralisada, inclusive, nas suas ações e não expressar o seu potencial, né? E também é um temperamento muito relacionado com a genialidade, junto com outros, porque exatamente a pessoa, né, o melancólico, ele tem essa capacidade de aprofundar. A terra é profunda, né? Tem essa conotação de profundidade, se a gente pensa no elemento terra. Então, ele tem essa predisposição a se autoanalisar, né? A se perceber de uma forma mais profunda, né? E de uma forma mais consciente do que, por exemplo, o temperamento fleumático, que também fala de profundidade, que é aquele ligado à água, inclusive falei dos oceanos, da profundidade, tudo isso, mas tá mais ligado ao inconsciente também, o fleumático, né? E o melancólico, ele traz para a consciência, ele faz essa conexão, vamos dizer assim, mais direta com a percepção, por conta dessa característica mesmo, né, de ser mais analítico, de observar mais as coisas e ao mesmo tempo estar em contato com o que está acontecendo dentro dele, né? E esse movimento de olhar para fora e conectar com o que está dentro está relacionado a essa característica que a gente valoriza tanto, né, da genialidade, né, de você poder perceber melhor as coisas e se posicionar de uma forma mais interessante e sólida e sustentável diante das condições que acontecem, né? Então, da mesma forma que o temperamento melancólico pode ser apegado se for tomado por esse medo, por essa insegurança e não trabalhar esses sentimentos, ele também pode ser muito adaptável, né? A Terra, ela tem uma certa condição, né? Dependendo se ela for mais fofa, se ela estiver mais aerada, né? Se ela estiver usando mais, se a gente for fazer essa analogia do ar com a racionalidade, se ela estiver usando mais essa consciência, ela fica mais adaptável. E isso pode ser, inclusive, uma dica até, né? Para quem tem esse temperamento, utilizar. A Terra compacta, com menos ar, ela fica mais rígida, fica mais sólida também, né? Fica mais segura por um lado. E a Terra com mais ar, ela fica mais maleável, mais adaptável. E aí, se a gente faz a conexão do ar, do temperamento sanguíneo, por exemplo, com a racionalidade, a gente pode pensar que você, né, que tem essa profundidade, que tem essa sensibilidade tão grande, que às vezes até fica meio constrangido, com medo, inseguro de se relacionar com o mundo por perceber a intensidade e a conexão das coisas, se você trouxer essa sensibilidade, unir essa sensibilidade com a sua racionalidade, né, com a sua consciência também, utilizar
esses meios de análise, você vai lidar melhor com o seu medo, né? Então acho que é um ponto importante da gente pensar. A terra, quando a gente molha, fica mais compacta, fica mais sólida, fica mais juntinha, né? E a terra, quando a gente mexe, remexe, mistura ali com o ar, fica mais fofa. Então a gente pode pensar, né, que se você for completamente conduzido pelos seus conteúdos inconscientes, pelas suas emoções desorganizadas, que seria a água, vamos dizer assim, você pode ficar muito apegado, você pode ficar muito rígido, com muito medo de viver e muito para dentro, né? Muito fechado em si mesmo, em si mesma. Agora, né, se você fizer esse movimento de aerar, de circular, de refletir, né, de usar a tua racionalidade para mesclá-la com a sua sensibilidade, você pode sim ficar muito mais maleável e expressar toda essa genialidade que está ali repousando dentro de você, né? Então, tanto que quando a gente vai plantar uma plantinha nova, o que a gente faz? A gente faz todos os processos, né? A gente primeiro remexe a terra para dar aquela oxigenada, aquela dinamizada na terra. Depois a gente planta, aduba, tudo certinho. E depois o que a gente faz? A gente molha para juntar, para integrar. Então a água também tem a ver com isso, né? Então a gente não que a terra não funcione bem com a água, claro que ela funciona, mas a gente tem que fazer esse processo todo, né? Juntar as coisas, não ficar refém, não ficar preso do nosso medo, da nossa própria sombra. E o temperamento melancólico faz um contato direto e consciente com essa sombra. O que às vezes não acontece com o temperamento fleumático, que faz um contato com a sombra, mas às vezes isso não chega ali na percepção lúcida, consciente da pessoa, fica ali mais no plano do inconsciente, se manifestando através do corpo, né? Através das emoções. O temperamento melancólico já faz essa conexão de um jeito mais lúcido, vamos dizer assim, né? Então, saber utilizar isso, não resistir a essa profundidade, a essa sensibilidade e também não deixar de se conectar na medida do possível, de uma forma respeitosa para você com o meio, é muito importante para que todo o potencial do temperamento melancólico apareça, floresça, né? E o temperamento melancólico, uma outra característica legal da gente enfatizar é essa capacidade de sustentar projetos, essa capacidade de fazer as coisas acontecerem na matéria, essa capacidade de organização mesmo, que está muito presente nesse temperamento e que aflora quando o medo não paralisa, não toma conta da sua personalidade, né? Então, porque exatamente, pensa, né, a terra, as montanhas, as rochas são sólidas, trazem segurança, trazem sustentação. Então tudo isso permite que as coisas cresçam, permite que a vida tenha uma base boa para que ela se desenvolva para cima. E o temperamento melancólico, transposto para o nosso funcionamento pessoal, traz essas características tão importantes no nosso desenvolvimento, né? A disciplina, a capacidade de organização, a capacidade de estruturação adequada das coisas e de sustentação, né? De você sustentar os seus projetos, né? Os seus objetivos, as suas vontades ao longo do tempo. E aí sim elas vão crescer, porque as coisas que crescem são aquelas coisas que permanecem ali, né? Que permanecem sólidas, não são arrancadas, né? Não são pulverizadas, elas ficam ali e por ficarem ali nas condições adequadas, elas podem crescer, elas podem se desenvolver. Então o temperamento melancólico também
tem essa característica, né, de ser paciente, de ser tolerante, de ser responsável e por isso fazer com que as coisas cresçam no plano concreto, apareçam no plano concreto. Só dando um exemplo, né, que eu acho legal de trazer, que muitas pessoas falam dessa personalidade tão especial que a gente teve, como uma personalidade ligada ao temperamento melancólico, a gente traz a figura do Leonardo da Vinci. Foi um grande gênio, né, um grande gênio que desenvolveu obras tão minuciosas, tão pormenorizadas, que a gente vê o grau de paciência, o grau de estruturação, o grau de genialidade que ele conseguiu expressar, né? Porque genialidade todos temos em algum nível. O que acontece às vezes é que a gente não expressa, a gente não consegue trazer essa característica do nosso ser para a matéria. E esse processo de trazer, de fazer florescer, de fazer crescer a nossa genialidade tem a ver com o temperamento melancólico. E por isso que ele é uma das personalidades relacionadas da nossa história, né, com esse temperamento. Porque ele conseguiu trazer para a superfície, expressar, mostrar. E quando a gente vê as obras dele, a gente vê que tem toda uma harmonia, uma precisão, não é? De medidas, um detalhamento de coisas que uma pessoa que não sustenta a paciência, né, que não sustenta a ordem, que não é organizada e não tem a organização como uma virtude no seu funcionamento interno, não consegue expressar isso. Não tem paciência, não tem determinação, né, não sabe esperar, desanima, não acredita em si, não é? Então todas essas características elas configuram no ser humano o temperamento melancólico. São essas pessoas, né, com uma grande capacidade de organização, de expressão, de análise, de estruturação, de materialização inspirada das coisas que podem ser soterradas pelo medo, pela sombra, o medo da própria sombra, pela intensidade, né, que experimenta ali por fazer esse contato entre raiz e superfície, ter essa permeabilidade como condição natural. E aí na astrologia, os padrões, os signos que representam, estão relacionados a esse temperamento, falam tudo isso, né? Capricórnio, Virgem e Touro. São os 3 signos do elemento terra. Sendo que o mais representativo de todos eles é o touro, né? Porque o touro, ele é a terra e ele é a terra fixa. A qualidade fixa está muito relacionada ao elemento terra, né? Como eu falei no início da minha fala nesse vídeo, né? Então, esses 3 padrões zodiacais, eles expressam, cada um à sua maneira, o elemento terra e, portanto, o temperamento melancólico. Então, uma pessoa que tiver uma grande presença do signo de touro, por exemplo, ela vai ter, com certeza, uma grande presença desse temperamento no seu funcionamento. Ela vai perceber de alguma forma todos esses componentes ali funcionando dentro dela, arranjados de alguma forma, organizados de alguma maneira, né? Assim como uma pessoa que tiver uma presença de Capricórnio ou de Saturno, que é o seu regente, e de Virgem também. E os 3 signos falam disso, né? Estruturação, responsabilidade, organização, análise, capacidade de análise, materialização, trabalho, o elemento terra. Na roda zodiacal fala do trabalho, né, de colocar a mão na massa, de você realizar algo, de você concretizar algo. E isso tem tudo a ver com esse temperamento. Então, normalmente são temperamentos muito disciplinados ao trabalho, que realizam bons trabalhos, porque tem todas essas características funcionando na sua constituição, né? A organização, a disciplina,
a capacidade de análise, a estruturação, a paciência, a tolerância, tudo isso está ali muito forte. E esse conjunto de coisas permite que a pessoa expresse, traga o que está dentro, profundo, às vezes desorganizado, às vezes sombrio, para fora, né? De uma forma tão estruturada e tão organizada que o outro consegue perceber, não é? Porque o que a organização traz? A hora que você arruma as coisas, você chama a atenção daquilo que você arrumou, de outros, né? Outras pessoas vão prestar atenção e vão entender, não só prestar atenção, como vão ter condições de compreender o que você está querendo comunicar. Então, cursos de faculdade, de universidades, eles são organizações. A hora que você fala, eu tenho uma aptidão para cuidar do corpo físico, né, para cuidar do ser humano. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer medicina, que é uma organização, né, um conhecimento organizado ao redor disso. E aí as pessoas conseguem compreender, elas conseguem desenvolver de uma maneira mais profunda aquele conhecimento, assim como outros. Eu gosto da natureza, então eu vou estudar o quê? Biologia, né? Vou fazer ecologia, vou fazer algo relacionado com esses elementos e que está organizado para me ensinar isso. Então todos esses processos de organização que são importantíssimos para que a gente consiga comunicar, para que a gente consiga trazer para a materialidade aquilo de melhor que nós temos dentro de nós, passa pelo temperamento melancólico e por esses 3 signos, né, falando ali da astrologia. E é legal a gente falar, né, da astrologia porque ela seria realmente um mapa para você tentar identificar como que essa energia do elemento terra, do temperamento melancólico, está circulando no seu funcionamento. Aonde que ela está aparecendo? Porque mesmo que você não tenha uma prevalência de nenhum desses padrões, com certeza você tem as suas casas de terra, né? E elas estão ali vibrando de alguma forma, né? Então você consegue perceber como que está essa energia do melancólico no seu funcionamento, aonde que você, quais setores da sua vida, né, que você tem essa, precisa organizar, ou que você tem uma potencialidade maior de organização e que você pode expandir e usar isso de uma forma bem interessante para o seu desenvolvimento pessoal e para a sua contribuição no seu meio. Então é um temperamento que toca todas essas questões, né? Toda essa conexão, na verdade, porque a Terra é isso, ela se conecta com aquilo, com a raiz, com aquilo que está na sombra, com aquilo que está profundo, e ela também permite a conexão com o que está fora, é permeável, a Terra é permeável, né? Você joga a água na Terra, ela desce, né? Ela é absorvida, a gente consegue mexer, né? A gente consegue, de alguma forma, manipular aquilo, né? Então tem essa condição que, quando bem trabalhada, ela se configura nessa capacidade, né, de você perceber, absorver as coisas do meio, digerir aquilo, organizar aquilo e colocar para fora, comunicar de uma forma melhor, né, de uma forma mais inspirada, de uma forma mais organizada, que vai promover um conhecimento não só para você, que já adquiriu esse conhecimento na medida que fez todo esse processo de gestão, como para o outro que vai te ouvir, que vai ver, que vai poder se relacionar com você, né? Então é um temperamento que também traz essa questão do servir, que é muito importante, né? Que é muito importante da gente refletir a importância do servir e todas as distorções que foram sendo acumuladas sobre esse tema servir, né? As pessoas hoje, elas muitas vezes se sentem humilhadas por servir. E na verdade nós estamos aqui para isso, não é? Cada conjunto de células do seu corpo serve ao todo do seu organismo.
Então o servir, que está relacionado também ao temperamento melancólico, ele é muito importante de ser resgatado dentro da gente, né? Da gente ressignificar esse mal-estar que a gente foi acumulando com relação a servir e poder se sentir orgulhoso, orgulhosa, digno de estar servindo, né? de entender que a gente, quando a gente serve, a gente também está abrindo a consciência para o fato de que somos servidos. Às vezes não pelo ser ou pela pessoa que nós estamos diretamente servindo, mas pela vida, por um conjunto de outros fatores que estão ali também em prol de nós. Se a gente está dando, não é? Óbvio que a gente também está recebendo, vai receber. E às vezes, como eu disse, não exatamente daquela pessoa que está ali diante de nós ou daquele ser, né? Às vezes uma planta, às vezes um animal, às vezes o próprio planeta, mas a gente precisa trabalhar essa confiança de que a gente vai receber de outras fontes, porque esse é o ciclo da vida, né? E o temperamento melancólico está muito conectado com a vida materializada, né? Com o que é a vida aqui nesse plano que nós estamos, o que é o crescimento, o que a gente precisa para poder crescer, né? A gente precisa se alimentar. A gente é também um signo não, né? Um temperamento ligado à saúde, a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa se estruturar. A saúde é uma organização. É quando o nosso, saúde física no caso, né? Quando o nosso corpo está funcionando de forma justa e organizada. Aí a gente tem saúde. O signo de Virgem é um signo que quando a gente analisa na nossa carta natal, a gente vai ver aspectos da nossa saúde como um todo, né? Então, é um signo também que preza muito pela saúde, pela limpeza, pela filtragem das coisas. A Terra, ela filtra, né? Ela filtra. Os componentes minerais têm essas características de limpar também, através da seletividade. Limpa através de você selecionar aquilo que é compatível com o seu propósito e aquilo que não é. Então veja, né, são várias características bem ricas, bem importantes e às vezes até mal compreendidas, né, tão ligadas ao nosso lado feminino. Tudo isso que eu falei está muito ligado à nossa energia feminina. Lembrando que energia feminina todo mundo tem, todo mundo tem. E o elemento terra é também um elemento relacionado ao feminino, assim como a água. Então, todas essas características tão importantes, né, que estamos todos tão carentes de poder desenvolvê-las e aplicá-las e expressá-las de uma forma respeitosa e livre, estão relacionadas ao temperamento melancólico, né? E é importante da gente resgatar isso dentro da gente e me perceber melhor, né? Como é que esses componentes estão funcionando ali dentro de nós. Vou ficando por aqui e aí no próximo vídeo eu vou dar alguns exemplos para ilustrar melhor esse temperamento. Agradeço bastante a atenção de vocês.